Oi, gente! Eu sou a Ana Carolina e está começando mais Apaixonada por Livros. E na Apaixonada por Livros de hoje eu vou contar para vocês alguns dos meus livros favoritos da vida. E para começar essa lista, temos o livro A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro aqui, ele é um favorito da vida pelo fato que ele é um livro que fala sobre livro. Então, na verdade, A Sombra do Vento é um livro que o nosso protagonista, Daniel Semperi, escolhe para proteger com a sua vida. Por quê? Porque o pai dele leva ele para conhecer um lugar que se chama o Cemitério dos Livros Esquecidos. Nesse lugar fica cada um dos livros que são esquecidos, que não tem mais nenhum exemplar à venda, que as pessoas não conhecem, que as pessoas não leem mais. Esse cemitério protege esses livros. Quando você vira membro do Clube do Cemitério dos Livros Esquecidos, você é convidado a cuidar de um exemplar de qualquer um daqueles livros com a sua vida. E o Daniel, ele escolhe o livro A Sombra do Vento, do escritor Julian Parax. E Daniel, ele fica se questionando, porque ele nunca ouviu falar desse escritor, ele nunca ouviu falar nesse livro, e ele descobre que esse escritor foi dado como morto há muito tempo e que existe uma pessoa que está se dando o trabalho de queimar cada um dos livros escritos por Julian. Daniel fica intrigado com isso e ele resolve ir atrás desse mistério. Porém, conforme o tempo passa, ele se cansa, ele desiste de procurar. Porém, o mistério volta à tona muito mais sombrio, o que deixa Daniel com vontade de ir atrás desse escritor, porque no fundo é como se ele sentisse que ele tem uma ligação própria com esse Júlio e que ele precisa descobrir porque tem uma pessoa se dando todo o trabalho de queimar os livros, fazendo com que a cópia do Daniel seja a única existente. Agora, além de uma curiosidade, meio que ele é obrigado a proteger realmente esse livro como se fosse a sua vida. E é muito legal, porque a gente é levado a tentar resolver esse mistério junto com o Daniel. E é um mistério que prende a gente. Esse livro, ele faz parte de uma série de livros, O Cemitério dos Livros Esquecidos. Esse é o primeiro, A Sombra do Vento. Eu não li os outros, pretendo e quero muito ler os próximos, mas é sério, gente. Amorzinho da vida, para sempre. O próximo livro da nossa lista, livro Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Tartarugas Até Lá Embaixo é um livro que me surpreendeu. Porque assim, depois que eu dei uma pesquisada e percebi que o assunto que John Green traz nesse livro de Tartarugas Até Lá Embaixo, o problema que ele mesmo sofre com isso, tornou ainda mais especial a leitura desse livro. Tartarugas Até Lá Embaixo, nós vamos ter a nossa personagem principal, a Asa Holmes, que ela tem 16 anos, é uma típica adolescente comum, porém ela vai sair em busca de entender o que aconteceu com um certo bilionário que sumiu misteriosamente. Ela e a sua grande melhor amiga, a Daisy, porque está tendo uma recompensa de 100 mil em dinheiro. Mas o foco da história é a nossa personagem, Asa, porque Asa sofre de transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que é o mesmo problema que John Green possui. Então, o foco da história, na realidade, são os pensamentos de Asa. A gente acompanha esses pensamentos e sentimos junto com ela a agonia que ela sente e o desespero que ela sente. Só que mesmo assim, isso sendo o foco principal da história, a questão inicial, o mistério e o romance da história, mesmo assim, são muito bem desenvolvidos. O livro também traz inúmeras reflexões sobre reencontros inesperados, o valor da amizade e principalmente a tomada de decisões difíceis. Então eu acho que por esse motivo de tratar de um assunto que eu não li pelo menos até hoje, nenhum livro que tratasse especificamente do toque, e ainda por cima do John Green ter esse transtorno obsessivo compulsivo, torna o livro emocionante e acho que é por isso que a gente entra tanto dentro dos pensamentos da Asa. Então, com certeza é um favorito da vida e não tinha como não estar nessa lista.
O próximo livro da nossa lista é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Suzaki. Com certeza você já ouviu falar desse livro ou viu o filme. Então eu não vou me alongar muito a respeito do que ele trata. Eu só vou dizer que aqui nós encontramos um narrador um tanto que curioso e diferente, e também inesperado, que é a morte. Então aqui a gente tem a história totalmente contada do início ao fim pela morte, e com certeza isso é o que torna o livro muito especial. Logo no início da história, a nossa narradora, Morte, vai primeiramente se apresentar a nós leitores, para que a gente não tenha medo dela. Então aqui ela diz assim: primeiro as cores, depois os humanos. Em geral, é assim que vejo as coisas, ou, pelo menos, é o que tento. Eis um pequeno fato: você vai morrer. Com absoluta sinceridade, tento ser otimista a respeito de todo esse assunto, embora a maioria das pessoas sinta-se impedida de acreditar em mim, sejam quais forem meus protestos. Por favor, confie em mim. Decididamente, eu sei ser animada, sei ser amável, agradável, afável, e esses são apenas os as. Só não me peça para ser simpática. Empatia não tem nada a ver comigo. Reação ao fato supracitado. Isso preocupa você? Insisto, não tenha medo. Sou tudo menos injusta. Aí depois que a gente tem essa apresentação incrível a respeito da morte, somos levados então à nossa personagem principal, a menina Liesel. A morte conta a história da Liesel justamente porque a Liesel sobreviveu a ela 3 vezes seguidas, o que torna a Liesel inesquecível para a nossa narradora. E é por isso que a história dessa menina, a menina que roubava livros, é nos apresentada. E está na lista dos meus favoritos, não apenas pelo fato de ser a morte que conta a história, apesar de que quando a morte conta uma história você deve parar para ler, mas não, é por causa da Liesel. Uma menininha tão incrível, tão maravilhosa. Favorito, se você ainda não conhece a história da menina que roubava livros, por favor, dê uma chance a essa história. Se não quer ler o livro, apesar de que eu indico muito, assista ao filme, que na verdade é bem fielzinho ao livro. É muito, muito legal. E ver a morte contando essa história é sério. Você não tem nada a perder, não é? Não podia faltar nessa minha lista de favoritos da vida o primeiro clássico brasileiro que eu li na minha vida, do escritor mais lembrado quando se fala em clássicos brasileiros, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, Dom Casmurro, se você ainda não conhece, temos como personagem principal 3. O Bentinho, a Capitulina e o futuro amigo do Bentinho, Escobar. O Bentinho é o narrador da história, então a história ela é narrada em primeira pessoa. E o Bentinho vai nos contar a sua vida desde a infância até o momento em que ele se torna o Dom Casmurro. Em um determinado período ali da sua infância, ele descobre que a sua mãe fez uma promessa de dar seu filho único ao sacerdócio. Quando o Bentinho descobre isso, ele vai direto contar para sua melhor amiga, a Capitulina, que é a Capitu. E eles começam a bolar planos para que Bentinho não tenha que ir para o sacerdócio, mas nenhum desses planos funcionam e Bentinho acaba indo. Porém, ele deixa uma promessa à sua melhor amiga, que ele descobriu que é muito mais do que uma melhor amiga para ambos. No caso, é o que ele diz aqui, né? Ele descobriu que ele deixa uma promessa que quando ele saísse, ele iria se casar com Capitu. Dito e feito, o Bentinho sai do sacerdócio, se casa com Capitu e é aí que entra Escobar como seu melhor amigo. E aí vai se desenvolvendo a história entre o casamento de Capitu e Bentinho, Dom Casmurro no caso, e o Escobar sempre convivendo ali com eles. Até que a gente é levado a um determinado momento em que dúvidas começam a surgir na cabeça de Bentinho, porque ele olha para o filho que ele teve com Capitu. E ele enxerga uma grande semelhança do seu filho com o seu melhor amigo Escobar. E é daí que vem a pergunta: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Gente,
É um livro incrível, sério, não tem como não estar no Favoritos da Vida. Machado de Assis, assim, ó, é maravilhoso, né? Próximo livro da minha lista é um livro de descontrair, de você ler quando você tá naquela ressaca literária, sabe? É O Garoto da Casa ao Lado, da escritora Meg Cabot. Vocês devem conhecer a Meg dos livros do Diário da Princesa, não é mesmo? É daí que eu conheci a Meg. Mas devo dizer que O Garoto da Casa ao Lado é tão bom quanto o Diário da Princesa. Aqui no Garoto da Casa ao Lado, essa história ela vai ser narrada totalmente em forma de e-mails. Então, não vai existir diálogos, tudo vai ser contado por meio dos e-mails. E isso torna o livro muito fácil de ler, por mais ele ser grosso, torna fácil, engraçado, divertido. E se você está se perguntando, tá, se é narrado todo em e-mail, eu vou entender o que está se passando? Com certeza vai entender o que está se passando na história. Aqui nós temos vários personagens principais, mas a principal de todas é a Melissa Filler, uma colunista da página 10 do New York Journal. E a história toda vai começar quando, em um dia normal da vida, Melissa sai para trabalhar e encontra a sua vizinha Ellen Fringler agredida. Melissa vai ver se ela está bem, chama a polícia, os bombeiros e a senhora ficou em coma. Só que essa senhora tem gatos e cachorros. E aí Melissa começa a cuidar desses bichinhos, o que ocasiona em muitas chegadas atrasadas em seu trabalho, quase levando Melissa à demissão. Então ela resolve entrar em contato com o único parente vivo da senhora Fingler, o Max, seu sobrinho. Ela entra em contato por e-mails com o Max e ele diz que vai vir cuidar dos gatos e cachorros da tia. Porém, Max não está nem um pouco interessado em sua tia, muito menos em cuidar dos animais dela. Ele manda o seu amigo John Trent. Porque John Trent deve favores a Max. E é John Trent que vai morar no apartamento ao lado de Melissa, que é o apartamento da tia de Max, fingindo ser Max Findler. E aí pode-se imaginar que aqui vai ocorrer um romance, depois umas decepções. Mas, muito além de romance, existe mistério nesse livro. Um mistério a ser desenvolvido. E, gente, é muito engraçado, dei muitas gargalhadas e é por isso que tá no meus favoritos da vida. O próximo livro favorito da vida, o meu exemplar está emprestado para todos os garotos que eu já amei. Para todos os garotos que eu já amei, vamos ter a nossa personagem principal, que é a Lara Jean. A Lara Jean é uma menina sonhadora, ela sonha com um romance perfeito. E por esta razão ela escreve cartas para cada um dos seus crushes, das pessoas que ela ama. E nessas cartas ela coloca o endereço e tudo mais, mas não envia. Ela deixa guardadas essas cartas numa caixa que ela ganhou de sua mãe. Mas chega um determinado momento na vida de Lara Jean que as cartas são enviadas. E dentre estas cartas nós temos duas cartas específicas que trazem todo o rolê da história. A primeira carta é para Peter Kavinsky, o garoto mais popular do colégio, e a segunda carta é para Josh, o ex-namorado de sua irmã mais velha. Quando Lara Jean descobre que as cartas foram enviadas, ela fica desesperada, porque o ex-namorado de sua irmã ia saber que ela era apaixonada por ele. Então ela e Peter Kavinsky, que tinha recém terminado com a sua namorada mais popular da escola, fazem um plano de namorarem por contrato, fingindo. Pra quê? Pra que Peter pudesse causar ciúme na garota que ele tinha recém terminado, mas que ele queria voltar com ela. E Lara Jean pudesse fazer com que Josh esquecesse essa questão. Mas e aí? Será que vai dar certo? Se você ainda não sabe a história, leia esse livro, porque é aquele romance simples, gostosinho pra você ler em um dia chuvoso, sessão da tarde, sabe? É perfeito. O próximo se chama O Sol é para Todos, da Harper Lee. A história desse livro vai se passar no sul dos Estados Unidos, nos anos 30 do século 20, durante a Grande Depressão do Alabama. Aqui nessa cidadezinha, cada família tem sua posição social e todos são a continuação dos seus antepassados na posição social. Porém, nessa cidade ocorre um estupro e existe um julgamento a acontecer, porque estão acusando um negro de ter estuprado uma garota branca.
E é aí que entra a nossa narradora, que é a Scout. A Scout é uma criança, filha do advogado que resolveu defender o negro que estava sendo acusado, que é o Atticus. Então aqui a Scout vai narrar cada detalhe daquela cidadezinha onde ela vive, cada momento desse julgamento, cada situação desde o princípio. E aqui a gente descobre coisas que apenas uma criança poderia ensinar para nós. Porque aqui a gente tem muito a questão do racismo e do preconceito que existe ainda na nossa sociedade, apesar de a gente tentar sempre esconder embaixo do tapete, não é mesmo? E é exatamente isso que esse livro faz a gente refletir. E o mais interessante é o fato de ser contado por uma criança. O tema do livro, então, ele vai ser, além do racismo, sobre a exploração da natureza moral dos seres humanos, bem como a ignorância, o preconceito e o que isso representa para os inocentes. Os inocentes, nesse caso, eu coloco a menina Scout, o seu irmão, o negro acusado de estupro e o próprio Atticus. O próximo livro da minha lista é o Teorema Catherine, do John Green. O Teorema Catherine vai contar a história de Colin, que acabou de se formar no ensino médio e que está de coração partido. Colin é considerado um prodígio. Só que Colin ainda não teve o seu momento eureka para se tornar um gênio, e ele está em busca desse momento eureka. Um detalhe, Colin namorou ao longo de sua vida inteira 19 Catherines. E o pior de tudo, cada uma delas terminou com ele. A Catherine que mais durou foi a número 19, seu mais novo término. E é aí que a nossa história começa. Colin decide sair de férias com o seu melhor amigo. E aí, em determinado momento, Colin pensa: eu posso criar um teorema para trazer a Catherine de volta. Saber qual vai ser a próxima Catherine, quem vai dar o pé na bunda de quem, quanto tempo vai durar. E isso é o mais legal do livro, porque a gente acompanha Colin desenvolvendo esse teorema. E é engraçado, e é divertido, e é triste, e a gente ri, a gente chora, a gente se emociona muito com Colin. Vale a pena ler, é um queridinho aqui do peito. O próximo e penúltimo livro da lista é O Doador. A história do livro do Doador vai se passar em um mundo ideal, onde não vai existir dor, desigualdade, guerra e nenhum tipo de conflito. Porém, para que não se exista nada disso, não existe amor, desejo e nem alegria. Os habitantes deste lugar, eles estão completamente satisfeitos com a forma de vida que eles têm, porque eles não lembram de como era antes de viver daquele jeito. Eles não conhecem o passado, porque o passado foi apagado das suas memórias. E apenas uma pessoa é encarregada de manter essas memórias para que possa dar conselhos para os governantes da cidade e proteger o povo do sofrimento. E aí que entra o nosso protagonista de apenas 12 anos, que é o Jonas. Com 12 anos, as crianças, elas são designadas à profissão que vai seguir na comunidade. E o Jonas, ele vai ser escolhido para ser o próximo guardião dessas memórias. Então ele será orientado pelo velho guardião, e é aí que toda a história vai acontecer. Então esse livro, ele traz vários questionamentos e faz a gente pensar em várias coisas. Vale muito a pena o Amorzinho da Vida, O Doador. E o nosso último livro favorito da vida é uma série de livros Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta. Aqui nós vamos conseguir a história de Stefania, ou Fanny, de 16 anos, que recebe uma proposta de fazer intercâmbio na Inglaterra. E aí, o primeiro livro se passa todo no desenrolar dela decidindo se ela vai fazer intercâmbio, deixando para trás seus melhores amigos, a sua paixão, que por enquanto, por um bom tempo, fica sendo o professor de biologia, mas depois ela descobre que, na verdade, é apaixonada pelo seu melhor amigo, o Léo, e que ele também é apaixonado por ela. E aí tem todo esse desenrolar fofinho de adolescência que eu amo. A gente tem 4 livros do Fazendo Meu Filme. O primeiro é o Fazendo Meu Filme, a estreia de Fanny. O segundo é Fazendo Meu Filme, Fanny na Terra da Rainha.
O terceiro é Fazendo Meu Filme, o Roteiro Inesperado de Fanny. E o quarto é Fazendo Meu Filme, Fanny em Busca de um Final Feliz. E vale muito a pena ler cada um deles, são um amorzinho de história. A escrita da Paula Pimenta é perfeita. Vale muito a pena conhecer se você ainda não conhece. Que é isso, gente? Esses são os meus 10 livros favoritos da vida. Tem muitos outros, mas que eu resolvi mostrar pra vocês são 10. Acho que esse vídeo ficou mais comprido do que eu esperava. Em breve eu vou trazer uma resenha de um livro incrível aqui no canal. Então aguardem, vai sair mais uma resenha aqui no canal. Então é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Por favor, se inscreva no canal, dá um like. E é isso, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que você tem algum amigo leitor aí. E é isso aí. Um beijo grande e até o próximo Apaixonada por Livros.